os nossos olhos ficam vislumbrados ao admirar o tamanho do arco-íris, a perfeita harmonia das cores e a sua raridade. Na mitologia clássica, ele provocava um sentimento de temor e a sua aparição era um presságio de prejuízo aos seres humanos. Para os gregos, a premonição de guerra e tempestades, mas também despertava nas pessoas um ar misterioso. A menção ao arco-íris nas escrituras sagradas da Bíblia. Em Gênesis, Deus disse a Noé: "Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra." Em Ezequiel, com o espectro do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Em Eclesiastes, um arco curvado pela mão do Altíssimo atribuiu o poder das maravilhas da criação divina. Em Apocalipse, o arco-íris, brilhante como uma esmeralda, estaria ao redor do trono de Deus. A luz é, sem dúvida alguma, um dos fenômenos que mais desperta o interesse da ciência e das pessoas que a utilizam de alguma forma. Poucos param para pensar o que ela é, apesar de fazer uso em diversas situações rotineiras, como observar o voo de uma borboleta, ver a pessoa amada ou até mesmo contemplar um belo arco-íris. Até meados de 1820, a constituição do arco-íris não era muito compreendida. Hoje sabemos um pouco mais do que naquela época, mas apesar das descobertas realizadas, sempre teremos uma pergunta para ser respondida, portanto, jamais desvendaremos tudo sobre a natureza desse fenômeno. Apesar de não conhecermos toda a natureza do arco-íris, podemos dizer que algumas características o tornam respeitável e admirável. É uma imagem no olho do observador e não um objeto no céu. E como um grande espectro, pode aparecer repentinamente e desaparecer inesperadamente sem avisar. É imenso e, com seus arcos de cores formados no céu chuvoso, possui a largura 4 vezes maior do que a da lua cheia. Por não ser material, não reflete nos rios e espelhos, preserva eternamente uma perfeita simetria e parece um fantasma que assombra os céus. E por tudo isso, possui um deslumbrante esplendor. Sugiro que você faça um experimento muito simples. Posicione uma caneta de plástico transparente na linha dos seus olhos e olhe através dela para a luz do sol ou de uma lâmpada. Você verá um misterioso colorido que lembra as cores do arco-íris e intriga a ciência. Como a luz branca do sol ou da lâmpada pode se transformar em outras cores? Sabemos que a luz é uma onda eletromagnética composta por várias cores e cada uma delas com uma frequência de vibração diferente. Alguns materiais, como a nossa caneta ou um prisma, quando incididos pela luz branca, conseguem desviar a luz incidente para uma direção diferente da original, mas o desvio não é o mesmo para todas as cores, e podemos observar que o feixe violeta sofre o maior desvio, o vermelho o menor, e as outras cores têm direções intermediárias entre essas duas. Podemos ver um arco-íris nos diamantes, nas gotas de orvalho sob as teias de aranha, nos jatos de água, nas ondas do mar, nas quedas d'água e nos cristais de gelo nas árvores. A ordem das cores será sempre a mesma, mas os olhos dos seres humanos não são capazes de enxergar todo o espectro eletromagnético da luz, sendo sensibilizado por uma pequena faixa que chamamos luz visível. Esse maravilhoso fenômeno tem algumas peculiaridades. Aparece sempre depois de chover, o seu arco é formado por uma posição oposta ao Sol, é perfeitamente circular, mas parte do círculo permanece escondido sob o horizonte. O Sol, a cabeça do observador e o centro do círculo formam uma linha reta inclinada em direção ao solo. E provavelmente você já deve ter notado que as cores são as mesmas que observamos através de um prisma, não é mesmo? O vermelho mais brilhante na parte superior, seguido pelo laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Um prisma possui um índice de refração maior do que o ar e dispersa a luz em seu interior, por isso conseguimos enxergar o espectro visível com as cores que compõem a luz branca. Isso significa que na atmosfera deve haver alguma espécie de prisma que separa as cores da luz solar, proporcionando para nós o grande espetáculo que adoramos contemplar, o arco-íris. No céu, o arco-íris não é produzido por uma nuvem inteira ou suas complexas formações como acreditavam os aristotélicos, mas por gotículas de chuva individuais. Após um dia de chuva, as gotículas de ar que permanecem no céu são responsáveis por dispersar os raios de luz que, ao penetrá-las, sofrem desvio separando as cores que compõem a luz branca. No prisma enxergamos a luz que sofre refração ou atravessa, mas nas gotículas de água visualizamos a luz que entra,
refrata, reflete internamente e sai do mesmo lado. Há uma infinidade de gotículas de água e cada gota dispersa a luz do sol em direções diferentes. Devido à altura delas no céu, os feixes vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta saem em direções diferentes e atingem a superfície em pontos distantes. Um observador só recebe uma cor que forma um determinado ângulo com uma reta paralela ao solo. Para cada cor, deve existir um ângulo intermediário que varia entre 40 graus da violeta e 42 graus da cor vermelha. As gotas que satisfazem essa condição são distribuídas ao longo de um cone, mas devido à linha do horizonte, só podemos observar os arcos formados. Dessa maneira, há um arco de gotas enviando a luz vermelha, um menor enviando a laranja e assim sucessivamente. Isso acontece devido à geometria, onde todas as gotículas em um círculo em posição oposta ao Sol e centrados nos olhos do observador, formam triângulos idênticos, fazendo todas as gotículas parecerem ter a mesma cor. Um feixe grosso de luz branca incide sobre a gotícula de água, formando ângulos diferentes. Como o ângulo é um dos fatores que determinam a refração da luz, teremos caminhos luminosos distintos para cada raio. Para um raio de luz que sofre uma única reflexão dentro da gotícula de água com um ângulo médio de 42 graus, observamos o arco-íris primário. Quando ocorre a dupla reflexão com ângulo médio de 51 graus, observamos o arco-íris secundário. Porém, as cores dos arcos serão invertidas em relação ao arco-íris primário e com menor intensidade de cor, pois em cada reflexão há perda luminosa. Exímios fotógrafos conseguem capturar lindas imagens quando esses fenômenos ocorrem e assim é possível ver que entre os dois arco-íris há uma região mais escura do que o restante do céu. Essa região, descoberta por Alexandre de Afrodisias, é conhecido como faixa escura de Alexandre e acontece porque as gotículas de água não produzem nem destroem a luz, mas a concentram nos brilhantes arcos primário e secundário, por isso falta luz naquela região. Afinal, quantas são as cores que compõem o arco-íris? Algumas pessoas afirmam que são 6. O violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. E há quem consiga enxergar uma 7ª, o anil. Na verdade, poderíamos dizer que são infinitas, pois dentro de cada faixa de cor existe uma infinidade de tonalidades diferentes. Isaac Newton propôs 7 em analogia às notas musicais, mas a divisão das cores é influenciada pela sensibilidade dos nossos olhos. Em média, conseguimos distinguir 128 tonalidades e algumas pessoas possuem maior acuidade visual para algumas cores e outras terão mais facilidade para distinguir cores em um espectro do que em outros. Devido à complexidade de definições, não existe uma escala absoluta, apenas convenções que tentam se adequar às pessoas. Você já parou para observar quantas cores é capaz de enxergar em um arco-íris? Não? Tudo bem. A quantidade de cores não importa nesse momento. Mas na próxima vez que tiver oportunidade, pare e contemple esse raro fenômeno que a natureza nos proporciona. Lembre-se, entre o Sol e os maravilhosos arcos brilhantes do arco-íris, é preciso alguém muito especial, um observador. E esse é você.